porque falamos da febre maculosa na abertura do jornal, né, Roberta? Algo que enfim, assusta todo mundo de alguma forma. Vou só relembrar aqui, né? A Prefeitura de Campinas confirmou a morte de uma adolescente que frequentou a Fazenda Santa Margarida, uma festa no último dia 27. 3 pessoas que estiveram lá morreram também de febre maculosa. Essa jovem, né, essa confirmação mais recente, ela teve os sintomas da doença. O Instituto Adolfo Lutz está investigando a causa do óbito. No total, 6 pessoas morreram de febre maculosa no estado de São Paulo, incluindo o casal formado pela dentista Mariana Giordano e também do piloto Douglas Costa. E aí, quando a gente estava aqui dando essa notícia, uma ouvinte falou assim, poxa, mas todo ano é a mesma coisa, né? Sempre surge uma doença nova, né, no noticiário, e dessa vez vai ser a febre maculosa. A gente está com o Dr. Jean Gorenstein aqui, médico infectologista, foi nosso colunista e secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa doença, né, doutor? Bom dia, muito bom falar com o senhor mais uma vez aqui na Band News FM, mas só para dar uma resposta a esse ouvinte, não é que surgiu agora, né? Algo que já existe, aliás, estamos na temporada dos carrapatos, mas de qualquer forma, notícias que assustam muito as pessoas, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Ivan, Roberta, todos os amigos e ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Prazer nosso. A verdade é que nós temos, infelizmente, áreas que nós chamamos áreas endêmicas, onde existem a presença dos carrapatos locados em alguns reservatórios animais, especialmente roedores, e com isso nós acabamos tendo muita atenção a essas áreas, uma vez que essa época em que existe a possibilidade de aumento, inclusive, desses carrapatos, existe uma maior chance também da disseminação das doenças, especialmente da febre maculosa. Aí eu te pergunto o seguinte, doutor, o senhor como infectologista, né? Essa é uma doença que não transmite de pessoa para pessoa. E a gente teve essa informação de que a fazenda, lá onde houve o show, ela foi interditada pela prefeitura, agora o espaço vai ter que fazer lá um plano de contingência ambiental. Não que eu tenha alguma capacidade para falar se isso é uma atitude correta ou não, mas imagino que não seja a solução do problema, uma vez que a gente está nessa época, e o senhor mesmo falou, existem áreas endêmicas, né? Os carrapatos existem. Como é que, do ponto de vista médico, né, do senhor como infectologista, a gente consegue monitorar essa situação? Porque a gente que acostumou tanto aqui a falar, por exemplo, sobre a Covid, né? Você fala em isolamento do paciente para que o vírus não se espalhe, isso acontece com a gripe também, mas nesse caso aí é uma doença que passa do inseto para o ser humano diretamente e não há essa transmissão de pessoa para pessoa, né? Como é que a gente faz um controle de algo que é tão difícil de ser controlado? Primeiro, a gente tem que lembrar que quem é o carrapato que acaba albergando dentro de si a bactéria, que é uma doença bacteriana chamada Rickettsia. Rickettsia rickettsii. E não são todos os carrapatos que têm essa característica, mas é o carrapato estrela, também conhecido como Myoma casianensis. É ele que é possível na transmissão, portanto, dessa bactéria e causador da febre maculosa. Lembrando, não é simplesmente o carrapato se grudar numa determinada pessoa que ele já transmite essa bactéria. Ele precisa ficar aderido a essa pele por um período mínimo de 4 horas. Esse é o período que essa fêmea desse carrapato consegue inocular no organismo humano de forma incidental, uma vez que os reservatórios sejam nas capivaras, sejam em cavalos, eventualmente em cachorros que adentrem ao mato e entrem em contato com esses carrapatos e tragam no seu corpo para dentro das próprias casas ou pelo contato direto, especialmente no cavalgar, principalmente nessas atividades recreativas e de lazer que acabam acontecendo. É muito importante, então, lembrar que essas áreas endêmicas, elas são acompanhadas no sentido de se erradicar. Inclusive, existe a permissão de áreas em que eu tenha essa zoonose em índice aumentado, a possibilidade de erradicação dessas capivaras adoecidas, uma vez que elas são transmissoras desse ectoparasita, que é o próprio carrapato, e devem ser, então, destruídas. Dessa maneira, nós vamos poder, sim, fazer o controle da
doença no nosso estado. Todos os anos existe uma deliberalidade para que essas capivaras sejam sacrificadas por uma questão de saúde pública. E nitidamente nós vimos agora, são 6 casos fatais. É uma doença que não diagnosticada de uma forma muito rápida, ela evolui de uma forma muito mais grave e, eventualmente, como aconteceram nesses casos, uma forma fatal. Para ter uma ideia, Ivan, Roberta e a todos os ouvintes, nos primeiros 2 a 3 dias, as manifestações são muito comuns a um quadro viral qualquer. Olha lá, lembra um quadro viral. Febre, dor no corpo, queda de estado geral, e as pessoas até então banalizam isso, achando que pegaram uma gripe, um resfriado, mas não tem sintomas respiratórios. E aí ela evolui a partir do 4º, 5º dia, com o surgimento de pequenas manchas arroxeadas que acontecem na ponta dos dedos, na ponta dos pés, no dorso dos pés, que a gente chama isso de petequias. Isso já mostra um quadro mais avançado, um quadro mais crítico. Portanto, a associação para todas as pessoas que estiveram em áreas rurais, que encontraram nas suas vestes a presença, ou nos seus sacolas, mochilas, a presença do carrapato, obrigatoriamente nós temos que pensar na febre maculosa para instituir um tratamento específico, com antibióticos específicos e pedir as testagens específicas, seja através da sorologia para a febre maculosa, mas hoje nós temos bem desenvolvido, que a gente ouviu muito ao longo da Covid, o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, consegue identificar o material genético da bactéria e aí ele define como o diagnóstico. Então é muito importante. Sim. Pessoas que entraram e principalmente que estão indo agora para o interior, para férias ou para passar um final de semana, que estejam atentas à presença de carrapato. Se estiverem em contato com carrapatos e desenvolverem sintomas, mesmo esses sintomas leves, já procurem o médico e estejam atentos. Doutor, mas, por exemplo, em relação às capivaras, os moradores da capital paulista têm percebido o aumento no número de capivaras. Se a gente vai no Parque Bruno Covas, por exemplo, quem pratica exercício ali, tem muitas capivaras ao redor. Existe chance de infecção por febre maculosa aqui na capital paulista? Felizmente, essas capivaras não são dotadas desse carrapato específico, então não estão em risco de disseminar essa doença. Lembrando que a doença para a capivara, ela é assintomática e crônica. A capivara também tem o seu dia a dia absolutamente comum e se mantém nutrindo, inclusive, outros carrapatos que ali estão presentes. Felizmente, nesse momento, nós não identificamos nas nossas marginais, que é muito comum a presença dessas capivaras, a presença dos carrapatos. Mas estejam, logicamente, atentos, não se aproximem das capivaras. Se caso estiverem, eventualmente, numa atividade de lazer e tiverem o carrapato, é importante não arrancarem o carrapato. Porque a gente falou de 4 horas para a inoculação, então, dessa bactéria. Porém, quando eu arranco o carrapato, ele se adere com as garrinhas na pele. E aí eu tenho a chance, aí sim, da liberação muito mais precoce dessas bactérias. Então, o que é importante? Pega um algodão com álcool e aproxima. Isso vai fazer com que essas garrinhas sejam liberadas e aí você tira com uma pinça ou com o próprio algodão, dando essa tranquilidade de não ter o risco de inoculação no organismo. Bom, tem muitos ouvintes aqui discutindo essa questão das capivaras, né? Daqui a pouco vão começar a fazer com as capivaras o que fizeram, né, doutor, com os macacos na febre amarela. Gente, por mais que, como o doutor falou, assim, a lei permita, né, que essas capivaras nessas áreas endêmicas sejam sacrificadas, isso é um serviço das zoonoses, né? Isso é feito com técnicos, isso é feito com especialistas. Então, é importante seguir o que o doutor falou aqui, não chega perto, né? Não mexe com os bichinhos. E, enfim, porque é um assunto que mexe muito aqui com os nossos ouvintes, né, doutor? Agora, é isso, é só não ter contato com essas capivaras. A Roberta ia falar? E o doutor também esclareceu que as capivaras de São Paulo não têm registro dessa doença até agora, aqui da capital paulista, né? E ainda bem, eu ia, só para encerrar, doutor, qual que é a recomendação? Pessoas que estiveram no interior, nessas regiões onde há alerta para a doença,
tiverem qualquer tipo de sintoma como febre, náusea, indisposição, o que elas devem fazer? Procurar o hospital imediatamente? Tratamento é feito com antibiótico, mas precisa ser uma atuação rápida. Sem dúvida, Roberta. O que é fundamental, que a gente tenha não só as pessoas que estiveram nessas áreas, mas que fundamentalmente tiveram contato com o carrapato. É aquela história, você não teve contato com o carrapato nenhum, ficou dentro de uma residência ou de uma região urbana e não entrou em contato com o carrapato, óbvio, essa hipótese ela deve ser aventada, mas ela fica menos possível ou menos frequente na sua possibilidade. Mas aquelas pessoas que estiveram nessas áreas e entraram, foram e identificaram nas suas vestes o carrapato ou nas suas mochilas o carrapato, acabaram levando para casa, ou identificaram esse carrapato no cachorrinho que foi para casa, que andou correndo ali nos gramados e trouxe isso no corpo, fundamentalmente devem estar atentos a esses sintomas. Inicialmente, como eu disse, sintomas eles são inespecíficos, lembram, seja quadros bacterianos ou virais, lembrando todo o corpo, queda de estado geral, uma febre baixa, mas, em média, no 4º, 5º dia, surgem lesões, manchas no corpo, manchas vinhosas, em pequenos pontinhos chamados petequias. E é isso que nos preocupa. A nossa preocupação maior é que elas promovem um processo de inflamação nos vasos sanguíneos, principalmente nos pequenos vasos, levando aquilo que nós chamamos de vasculite, inflamação nos pequenos vasos. E é por isso essa atenção redobrada. Cheguem a uma unidade de saúde, falem o seu histórico de viagem, o contato com o carrapato, isso vai ajudar sobremaneira a equipe médica que está lá dando assistência a poder fazer um diagnóstico muito mais rápido e interceder para a não evolução de formas mais graves. É isso, porque é potencialmente fatal mesmo a febre maculosa, mas se tratada a tempo, o pessoal consegue aí controlar. Doutor Jean Gorenstein conversou aqui conosco, tirou dúvida dos ouvintes, falou um pouquinho sobre a questão da febre maculosa. Doutor, sempre bom recebê-lo aqui na Band News FM. Obrigado, viu? Obrigado, Ivanzinho, Roberta e todos os amigos da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Valeu, doutor. Um beijo.